Graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus pela vida. Deus está aqui. Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um H11. Estamos na série Jeremias. E como estamos aprendendo com a série Jeremias? No último episódio, Jeremias começa o seu ministério. As primeiras revelações surgem para Jeremias, o profeta. E nós vamos entrar hoje no que eu definiria como o primeiro período do ministério de Jeremias. O segundo período é tenebroso. O primeiro período, que inclui o chamado de Jeremias, nós temos algo muito interessante aqui. Jeremias era contemporâneo em faixa etária com o rei Josias, o rei que estava no trono exatamente naquela época. Josias tinha sido elevado ao cargo de rei aos 8 anos de idade. Se você tiver curiosidade sobre essa história de Josias, está em 2 Crônicas, capítulo 34. É um relato muito interessante. Porque, em primeiro lugar, nós vamos ver que Josias, filho de Amon, ele converteu-se de verdade. Josias converteu-se ao Senhor aos 16 anos de idade. Ele subiu ao trono aos 8 anos e aos 16 anos de idade ele tem um encontro com Deus. Ele começa a servir ao Deus de Israel. Algo muito incrível acontece na vida deste adolescente chamado Josias. Ele não tinha exemplo nenhum chegando da família. O pai de Josias, o Amon, o rei Amon, tinha sido horrível, abominável, corrupto. Josias não tinha um exemplo bom para seguir. Mas veja que incrível o coraçãozinho deste menino Josias. Primeiro sobe ao trono aos 8 anos de idade. Aos 16 anos ele marca um encontro com Deus. E Josias, reinando nesta época, tendo seus feitos interessantes como moço, um menino temente a Deus, isso pode ter despertado algo em Jeremias. E quando Josias estava com 21 anos de idade, acontece o chamado de Jeremias. Veja só. Josias com 21 anos de idade agora. E Jeremias é chamado também nesta mesma faixa etária. Tudo indica que Jeremias estava nos seus 20 anos, a gente pode ver por aqui. Nos seus 20 anos. E Josias, tendo se convertido aos 16 anos de idade, começou a remodelar as coisas. Aos 20 anos de idade, Josias mandou derrubar todos os ídolos. Todos os tronos colocados para ídolos foram desmontados, desmoronados, arrasados, acabados. Josias fez uma limpa aos 20 anos de idade. Que interessante, né? Você pode ler mais tarde aí, ó. 2 Crônicas 34. Eu acho muito interessante porque o rei Josias, ele manda reconstruir o templo, né? Ele contrata carpinteiros, ele organiza ofertas para que o templo pudesse ser restaurado. E eles vão lá trabalhar, eles vão reconstruir o templo e lá eles acham o livro da lei. E interessante que quem acha o livro da lei tem o mesmo nome do pai de Jeremias. Vocês lembram do nome do pai de Jeremias? Ilquias. Ilquias acha o livro da lei jogado lá no meio daquelas imundícies que estavam no templo.
Há quem defenda que esse Hilquias seria o sumo sacerdote, seria o sacerdote pai de Jeremias, mas muitos dizem que não, porque seria um nome comum. Mas não me importa, não vem ao caso aqui. Fato é que Hilquias, o sumo sacerdote, ele está lá no templo trabalhando, ajudando, e ele encontra o livro. E esse livro é encaminhado para Josias e começam a ler para Josias o livro da lei. E quando Josias começa a ouvir a leitura do livro, ele fica desesperado. Ele diz: meu Deus, tudo isso estava escrito no livro. Olha que interessante. Josias começou a sua grande reforma sem ter lido o livro da lei. Ele tinha uma comunhão tão profunda, tão íntima com Deus, que Deus se manifestava na vida desse adolescente, desse jovem Josias, e ele sente no coração de derrubar os ídolos, ele sente no coração de reestruturar o templo, ele levanta ofertas para reestruturar o templo, e só depois ele vai ler o livro da lei. E quando estão lendo o livro da lei, ele cai em desespero, porque ele diz: meu Deus, nós seremos destruídos porque nós pecamos muito. Nós veneramos ídolos durante tanto tempo, e nós seremos destruídos. E a palavra diz que Josias se quebrantou diante do Senhor. E Deus levanta uma mulher chamada Hulda, a profetisa Hulda, para chegar até Josias e dizer: Josias, o teu coração conta muito diante de mim, Josias. Você não vai ver as coisas terríveis que eu vou ter que fazer aqui, porque o seu coração, Josias, conta muito diante de mim. Que coisa tremenda, hein? Enquanto acontecia tudo isso no palácio, enquanto toda esta situação estava acontecendo, Deus estava preparando Jeremias. Veja, Jeremias estava sendo preparado para enfrentar um momento muito tenebroso. Mas Deus conhece todas as coisas. Estava preparando um valente Jeremias. Que incrível, né? O trabalhar de Deus é perfeito. Que exemplo grandioso a vida de Josias, contemporâneo de Jeremias. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estes ensinamentos da Tua palavra. Dá-nos o coração de Josias quebrantado diante de Ti. Um coração que venha temer a Ti, Senhor. Nós queremos ter este coração. E muito obrigado, meu Pai, porque o Teu trabalhar é tão perfeito. Nós observamos isso através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão me acompanhando agora. Aqueles que estão precisando uma bênção nesse momento. Aqueles que precisam um milagre nesse momento. Eu sei que Tu podes fazer um grande milagre, Tu podes curar. Tu és Deus, e nós estamos orando com confiança. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra é viva. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos. Curta o vídeo, comente com sabedoria. Deus lhe abençoe. Até amanhã.